Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível Podcast, agora na nossa sessão Finanças. Tudo é Possível Finanças. Eu, Karim Feres, com o meu parceiro Fábio Urdi, que às vezes tá, às vezes não tá, recebendo pessoas fantásticas, explicando pra gente um pouquinho desse mundo de finanças que parece um mundo inexorável, mas a gente consegue, eles estão explicando de uma forma muito legal, onde até eu tô ficando meio apaixonado e por isso que eu tô nessa vestimenta maravilhosa. E olha, se você não tá inscrito no canal ainda, inscreva-se. É só você apertar aí no inscrever-se, aí você vai aparecer inscrito, aí você tá inscrito no canal. Então, sem mais delongas, vamos receber os convidados de hoje. Sejam bem-vindos! Marcos já esteve aqui. Prazer voltar aqui, cara. Marcos Matos? Exatamente. Obrigado pelo convite. Sempre bom poder estar aqui com você. O prazer é meu. Gostei muito das explicações de você. E hoje o Marcos está acompanhado do Guilherme Viveiros. Guilherme, seja bem-vindo. Exatamente, Karen. Muito obrigado pelo convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo explicar um pouquinho do que a gente faz, né, no dia a dia, que é ajudar as pessoas a investirem melhor os seus recursos, né? Olha, Guilherme, seja bem-vindo, muito bem-vindo. E você tem uma missão que já não é fácil, porque teve aqui numa outra oportunidade o seu colega, o Fernando Alarcon. O Fernando, e ele falou sobre renda variável. Eu quero saber de você tudo sobre. Eu soube que você é especialista de renda fixa lá da WFlow. Não exato. É? Só que antes de saber, eu quero saber como você é engenheiro também? Engenheiro só civil, tem engenheiro. Só tem engenheiro na WFlow, né? Pelo menos nos últimos aí que apareceram. Como você chegou na parte de finanças, nessa parte de assessoria de investimentos? Eu vim de uma família de engenheiro, né? Engenheiro civil também. E eu me formei em engenharia civil na Federal, na UFRN. Você é do Rio Grande do Norte? Sou do Rio Grande do Norte. Estou aqui há 17 anos, né, em São Paulo. E foi interessante que antes de eu me formar, né, eu descobri que a área financeira era o caminho que eu queria trilhar, né? É mesmo? É muito semelhante ao Marcos. Isso que eu ia falar, né? O Marcos, eu lembro da história dele, ele falando do professor. Exatamente. Então, antes de terminar a minha faculdade, eu iniciei o MBA em Gestão Empresarial, né? Exatamente para poder, quando estivesse terminando a faculdade, endereçar essa parte de finanças. Que né? legal. Eu não fui para banco, né? Eu fui para empresa e foi interessante que me abriu muito a mente, né? Na parte de contabilidade, planejamento, investimento, finanças, captação de recursos, tudo isso. E aí, nos últimos 8 anos, é que eu trabalhei em empresas na CCR, né? De concessões rodoviárias, trabalhando com seguros, captação de recursos, tudo isso que eu comentei. E antes de migrar para a área de assessoria financeira, propriamente dito, né? Eu trabalhei com o Roger Agnelli, que era o ex-presidente da Vale, que montou a mineradora junto com o BTG. Infelizmente, teve um acidente de avião, e faleceu a família inteira. Então, foi aí que eu decidi migrar, exatamente, empreender na área de assessoria financeira, né? Eu que não tinha carteiras, não vinha de banco, não fazia esse tipo de serviço, mas eu atuava junto aos meus amigos próximos e família, né? Então, falei, como eu estou fazendo isso de graça, sem remuneração, agora eu vou fazer profissionalmente. Exato. Então, eu ajudava as pessoas e continuo ajudando, mas o lado bom é que eu passo a receber por isso. Que legal. Então, há 8 anos eu estou na WFlow, na parte de assessoria com os meus clientes, e há 4 anos, vai completar 5 agora, liderando a área de renda fixa, né? Ajudando não só os meus clientes, mas também os 5 mil clientes que a WFlow possui. Que legal, que legal. Então, estou aqui. O Fernando, quando esteve aqui, eles dois me explicaram, o Fernando e o Marcos, a renda variável é basicamente ações e outras coisas, derivativos, outras diversas coisas. E ele me explicou também do risco, papapá. A renda fixa, o que é? Um contrato que você faz fixo, você compra um título, como é que é? Exatamente. Basicamente, a renda fixa é você emprestar o dinheiro para alguém, tá? E os principais tomadores desse dinheiro a gente caracteriza como o governo, né, que faz os títulos públicos, Tesouro Direto, etc., né? Basicamente isso. Os bancos, que emitem os CDBs, LCI, LCA, letra financeira e outros instrumentos. E as empresas, tá? Então, basicamente,
isso engloba 99% do mercado, né? Hoje tem alguns instrumentos que você pode emprestar direto através de um intermediário para pessoa física, mas não é o caso, isso é algo muito mais particular e muito pequeno. Então, a gente consegue fazer isso, né? Emprestar para esses 3 tipos de instituições, né? Então, cada um vai ter o seu risco, tá? Maiores e menores. Não necessariamente você emprestar para um banco, você vai ter um risco menor do que emprestar para uma empresa. Vai depender da empresa no qual você está emprestando. Então, hoje, o título que a gente considera livre de risco, né, dentro do Brasil são os títulos públicos em reais, né, porque o governo tem a prerrogativa de, em caso de não houver dinheiro para pagar, ele pode imprimir o dinheiro e efetuar esse pagamento. Ou seja, risco zero. Seria basicamente o risco zero, né? Mas se vier ao caso do governo tomar uma atitude dessa, sem dúvida nenhuma, a moeda vai se desvalorizar, né? E a inflação vai aumentar. A inflação vai aumentar, então não podemos dizer que é um risco zero, né? Entendi. Então, você vai ter o real de volta. Mas quanto vai valer? Frente ao dólar, frente a outras moedas, vai ter o risco. Tô melhorzinho, né, Marcos? Opa! Vocês estão... Tá valendo. Você estudou do último podcast para cá. Pois é, legal. Vocês, do tema. Vocês que estão me fazendo isso. O CDB é o mais conhecido, que é o Certificado de Depósito Bancário. Exatamente. Que ele fala, bom, me empresta tanto que daqui a 2 anos eu te devolvo tanto. É isso, basicamente? Exatamente. O CDB é o mais trivial, né? Que é aquele dinheiro que a gente geralmente deixa no banco, né? E tá ali meio que parado e o banco fala assim, olha, me dá esse dinheiro aqui, me empresta esse dinheiro que eu pago uma taxa básica aí, vamos dizer, em torno de 100% de CDI. Né? E quando você quiser, você resgata. Né? Então, esse CDB que a gente chama de liquidez diária, né? Que você empresta e pode resgatar a qualquer momento, esse é o investimento mais básico, digamos, que a gente tem, né? Porque te dá 100% de liquidez quando você quiser. Você tem um risco, né, do banco via falir, né, mas até R$250 mil, né, nessa instituição, você tem o dinheiro coberto pelo fundo garantidor. Integralmente. Integralmente. Tá? Limitado até 250 mil. Né? Então, esse é o beabá, né, o que basicamente a maioria faz. Né? Outro também muito falado, mas que agora está tendo um resgate maior, né? É a poupança. Né? Boa parte dos investidores de renda fixa no Brasil ainda investem na poupança. É mesmo? É a maior parte? Tem essa... Eu não tenho precisamente qual é esse dado. Muita gente ainda aplica em poupança acho hoje? Que quantidade de pessoas ainda é o maior contingente. Porque é fruto da desinformação financeira. Quanto menos informação a pessoa tem, verdade, mais ela tende a ir para a poupança, até porque vem, vou poupar, vou na poupança. Vou na poupança. E aí para o banco é ótimo, né? Que ele te paga um pequeno rendimento e fica com o teu dinheiro. A rentabilidade da poupança ela é definida por lei, né? Todos os bancos têm o mesmo rendimento, né? E é uma aplicação financeira. Na prática, o recurso que vai à poupança, o banco ele tem que emprestar para quem faz financiamento imobiliário. Isso é definido por legislação, né? O depósito à vista, por exemplo, a grana parada em conta corrente, é uma aplicação financeira. Só que não tem rentabilidade. O dinheiro fica lá, não rende nada. Se o banco quebrar, você está protegido pelo fundo garantidor de crédito até o limite de R$250 mil. E aí você passa a ter outras modalidades, como o Guilherme comentou, de CDB. Então, a maior parte dos investidores nos bancos acaba ficando meio à mercê do que o banco oferece, né? O banco, dentro da sua estratégia, o gerente chega, tem dinheiro aqui para aplicar. O banco quer mais poupança? Vamos oferecer a poupança. O banco quer mais CDB? Vamos oferecer o CDB. Então ele vai vender o que o banco quer. Se o cliente não chega definido o que quer, o banco vai oferecer o que mais lhe convier. Uhum. E às vezes oferece até coisa que não é investimento, como um título de capitalização, por exemplo. Que é bom para guardar dinheiro, é melhor do que a pessoa não gastar o dinheiro, mas não é investimento. Porque às vezes oferece um consórcio também, como investimento, que no caso também não é investimento. Então, o ruim de você ter pouca informação e ficar à mercê do banco, que normalmente você vai na linha do que vão te oferecer. Eu costumo até brincar,
para mostrar a questão da aplicação financeira, que se você empresta dinheiro para um amigo seu, é uma aplicação financeira. Verdade. Dependendo do amigo, vai ter rendimento ou não, né? É Esse verdade. amigo me devolve a que eu te prestei, o outro me devolve aí 10%, mais 10% daqui a 2 meses, né? Verdade. E aí entra numa outra questão importante, que o Guilherme, imagino que ele esteja aqui programado para responder, que é a questão do crédito, o risco do crédito, que é o risco de quem recebeu os seus recursos te devolver. No caso do amigo, se aquele amigo que você encontra todo dia, mora no mesmo prédio, trabalha na mesma instituição, risco é baixo. É. Se aquele amigo que você não via há um ano, apareceu ali, você emprestou dinheiro, não sabe se vai ver de novo, o risco já se torna maior. Então isso é uma coisa importante também para se avaliar na aplicação. Mas como fixa, faz né? essa avaliação? Porque é banco, a gente está falando de banco, ou não necessariamente banco. Não necessariamente de banco, né? Complementando essa parte de poupança, né? Como o Marcos bem falou, ele tem um cunho social, né? Você empresta para o banco e o banco empresta para quem está querendo financiar. E por isso, naturalmente, a taxa de juros acaba sendo inferior a praticamente, acho que a todos os demais tipos de investimento. Então, é muito mais como uma poupança de cunho social do que propriamente dito um investimento. Algumas vezes, o investimento na poupança não supera nem a inflação, né? Que é a perda de dinheiro, a perda monetária, né? ao longo do tempo, né? Que é a inflação. Então, como eu disse, você pode investir, emprestar o dinheiro para basicamente essas três tipos de instituições, né? E cada tipo de investimento vai ter o seu risco, tá? Basicamente, a renda fixa tem 3 tipos de risco. Tá? O primeiro é o que a gente fala, risco de não pagamento. Né? A gente fala que o governo tem esse risco de não pagamento. Que né? é muito minúsculo. Que é minúsculo. Existe, mas se você emprestar em dólar para o governo do Brasil, já não considera um risco livre de risco. Tá? É um investimento que tem um risco que é soberano, né, do Brasil, mas pode ser que o Brasil, no momento, não tenha dólar e acabe não efetuando os pagamentos. Isso já ocorreu no passado relativamente recente. Né? Então, chama isso de risco de crédito. Tá? O segundo risco é o risco de liquidez. Tá? Como a gente pode falar isso? Um CDB é extremamente líquido porque o banco tem lá os seus controles e consegue dar liquidez exatamente caso necessário. Mas a gente pode ter também, dentro dos títulos de crédito privado, que você no qual empresta para a empresa, tá? Isso tem que ser muito bem avaliado caso você venha a investir em títulos de crédito privado de empresa. Tá? Isso é um risco que tem que ser levado em consideração. E o risco, basicamente, de mercado. Tá? O que é o risco de mercado? Né? As oscilações que o mercado tem, né? Que a gente fala assim, o mercado ele flutua, né? Ele funciona como ondas, né? Tem uma hora que a taxa de juros está alta, tem uma hora que o mercado está com a taxa de juros baixa. A variação cambial também? Também influencia na política monetária. E os títulos, né? Quando a gente fala também o crédito junto com o mercado, faz com que os títulos tenham uma oscilação, caso você queira vendê-los. Tá? Na hora da contratação, você comprou a 10% ao ano, e se você ficar até o final, você vai receber os seus 10% ao ano. Mas, se você resolver vendê-los, tá? Tem ativos que não têm liquidez, tá? Isso aí você não conseguiria vendê-los, e tem ativos que têm liquidez. Tá? Esse você poderia vendê-lo. Aí vai entrar no risco de liquidez, né? Como eu provavelmente disse. E se você vendê-los, você pode não receber os 10% proporcional. Tá? Porque a situação de mercado pode estar pior do que quando você contratou. Então, você acaba recebendo uma rentabilidade inferior ao que você contratou, caso você venda ele no meio do caminho. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa que a renda fixa não tem oscilação. Né? Mas renda fixa, dependendo do tipo da renda fixa que você contratou, ele pode sim ter oscilação. Então, por isso a importância de você ter um assessor financeiro para dizer qual o melhor tipo de renda fixa a ser feita. Tá? A gente tem basicamente 3 tipos de indexadores na renda fixa. A gente tem o CDI,
né, que ele é corrigido diariamente, tá? O Banco Central define uma taxa básica de juros e ele ali vai acompanhando basicamente a taxa de juros dia a dia. É certificado de depósito Interbancário. interbancário. Exatamente. Você tem os ativos que é mix, que é inflação mais uma taxa pré-fixada, e você tem um ativo que é 100% pré-fixado, que foi o exemplo dos 10% que eu te comentei. Então, cada um ele vai funcionar de uma maneira e estratégia independente. Então, o assessor financeiro, na hora que a gente fala assim, a renda fixa não tem mais atratividade. Bem, espera aí, vamos com calma, vamos entender qual o tipo de renda fixa que não está mais atrativo. E se a gente traz para o Brasil, né, o Brasil tem é a segunda maior taxa de juros real. O que é isso? É a taxa de juros acima da inflação no mundo. Então, só está perdendo atualmente hoje para o México. Tá? Durante muito tempo ele foi o líder nessa... Então, são países que é bom aplicar, né? E até deve vir investidores estrangeiros para aplicar aqui. Exatamente. Então, o Brasil hoje, por ter uma taxa de juros alta, né, e ainda é um país considerado especulativo, né? E aí o que incentiva mais, basicamente, eu falo incentiva, né, essas oscilações de mercado, né, que fala assim, quando um investidor internacional grande vem, ele pressiona o mercado. E quando ele vai embora, também. Né? Então, por isso que maior a volatilidade do Brasil em virtude disso, né? Por ser um país especulativo e tem, naturalmente, por ser especulativo, altas taxas de juros, né? Para poder atrair o capital do investidor internacional. Marcos, quer fazer algum acréscimo? Quero. Acho que é importante aqui, até imaginando que boa parte da nossa audiência aí deve ser... como são a maior parte das pessoas que trabalham conosco. Tem pouca informação financeira, não conhece eu tô vendo que eu tenho muito pouca informação também. Esse é o normal, né? As pessoas conhecem muito daquilo com que trabalham, né? Área, advogado, engenheiro que trabalha lá na obra, trabalha na fábrica, né? Etc. Apresentador de podcast. Exatamente. Então, por exemplo, a questão do risco de crédito. Se você tem um CDB do Itaú que te paga 11% ao ano por 2 anos e tem um CDB do banco XPTO, um banco desconhecido, que paga os mesmos 11% ao ano por 2 anos, por que você investiria nesse banco menor? Não tem motivo, né? Esse banco menor, o que ele vai fazer? Ele vai te oferecer uma taxa maior para fazer com que você deixe de investir no Itaú ou num grande banco para investir com ele. Vai oferecer 12% ou 13% ao ano. Ah, mas o risco desse banco menor quebrar é maior? É maior. É maior. Mas a gente tem a figura do fundo garantidor de crédito que ameniza boa parte desse risco. Tá? Mas se por acaso o banco menor quebrar, você vai levar de 1 a 2 meses para receber seu recurso. Nesse período você fica sem rentabilidade. Então você tem um pouco mais de risco. Entendi. Então a questão do risco de crédito é qual é a empresa que eu vou emprestar meu dinheiro e quanto é que ela vai me dar de rentabilidade. E aí você vai ponderar com a ajuda de um assessor, não, opa, vale mais a pena que vou assumir mais risco, vou ter mais rendimento ou não. Então o risco de crédito é um pouco disso. O risco de liquidez é, eu investo no CDB do Itaú que vai me pagar 11% ao ano por 2 anos. Mas o próprio Itaú tem um outro CDB que ele te paga 12% ao ano por 4 anos. Entendi. Então você o prazo... você vai ponderar, consigo ficar mais tempo ou não. Se você vai no 12% por 4 anos e vai sacar antes, você pode render menos do que os 11%, dependendo do momento que você saque. Ou seja, você tem que avaliar bem, planejar bem no momento de celebrar a contratação. Isso. Vou precisar desse recurso ou muito provavelmente não? Aí você toma a sua decisão de investimento, né? E o risco de mercado, por exemplo, você pode fazer um CDB pré-fixado 11% ao ano por 2 anos. E você faz um outro CDB, você pode fazer um outro CDB que rende inflação mais 7% ao ano por 2 anos. Aí hoje a inflação está mais ou menos em 3 ou 4, 3 a 4 mais 7, está parecido. Mas eu acho que a inflação vai ficar baixa em 2 anos. Vai que acontece algo inesperado, a inflação dispare, como aconteceu na Argentina, na Venezuela, a inflação passa a ser de 10% ao ano. Então você sofreu risco de mercado. Se você investir no pré-fixado a 11%, a inflação disparou, você está rendendo menos em relação à inflação. Então depende do índice que você escolheu e dos componentes de mercado. O principal deles é a inflação. Se a inflação disparar e você tiver pré-fixado, você pode sofrer. Se a inflação disparar e você tiver indexado à inflação, não vai ser um problema para você.
Então, não sei, mas é mais ou menos nessa linha, esses 3 riscos que ele comentou. Entendi. Então, você percebe que, além dessas possibilidades, né, que a gente fala que é amplo, para quem você empresta e que tipo de indexador, né, se a gente faz pós-fixado, pré-fixado, inflação, né, você ainda pode usar instrumentos derivativos, assim como tem a renda variável. Né? Então, você coloca mais... A gente pensa que renda fixa é tão simples, né? Mas se você quer realmente ter uma performance acima... E aí a gente considera até bem acima da média de mercado, você tem que estar bem assessorado. Porque a gente fala assim, as pessoas costumam dizer que sabem um pouco sobre ações, né? O que a grande maioria, de fato, não estudou, então provavelmente não tem todo esse conhecimento. Renda fixa, a gente pensa que é muito mais simples, né? Mas acaba, na cabeça da grande maioria das pessoas... é muito mais complexo do que eles imaginam. Né? Porque além de tudo isso que o Marcos falou, tem também a escolha dos prazos, né? Que prazo fazer cada ativo. Né? Falando em termos de estratégia de investimento, né? Qual momento, qual prazo é melhor para cada indexador. Então, o que traz o reflexo na taxa que ele vai receber no futuro. Exatamente. Então, você faz uma taxa pré-fixada... Tô entendendo, pô. Ó, Marcos, vocês estão me ajudando. Futuro, tem futuro? A minha vestimenta já tá. Eu quero chegar no $1 milhão. Boa. É isso mesmo. Então, o processo de investimento, junto com a assessoria WFlow, né, a gente, de fato, procura dizer para o cliente, olha, qual o melhor tipo de indexador, qual o melhor tipo de quem vai tomar o teu recurso, né, e qual o prazo, que é importantíssimo. Então, fazer um pré-fixado hoje por 10 anos pode ser muito risco. A inflação pode ir para 15, como o Marcos mencionou. Ou então, talvez o pré-fixado hoje talvez não faça tanto sentido. É melhor ir fazer uma inflação. Para que prazo a gente faz inflação? Para 15 anos, igual emprestar para o governo? Não, talvez nem tanto. Então, esse minimalismo é que é importante passar para os investidores para eles ter aquele fato que ele ganha adicional, por o assessor realmente entregar um serviço e o cliente ter um benefício. Tá? A pessoa que decide, vou fazer um título público, o título público pode ser de 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Então, assim, qual o melhor título público a fazer nesse momento? Então vou decidir título público. Bom. Então, você decidiu uma parte do seu... Isso. Você ainda tem a questão do prazo. As subopções ali. Tem um prazo e tem o tipo do indexador. Então, você vê qual o nível de complexidade, né? Então, a gente chega ao momento de dizer realmente qual é o prazo, qual é o indexador e o momento também de sair, né? Fala assim, olha, tá na hora de mudar a estratégia. Então, agora tá bom de mudar a estratégia. Entendi. Agora tá ruim, a gente tem que esperar. Então, tudo isso é o papel que a gente faz na WFlow para entregar uma performance melhor e mais segura para o cliente. Né? Então, a gente, quando eu falo a gente, eu, claro, leigo, a gente imagina, o renda variável tem um monte de, né, variável, ação, tem um monte de pontos, de requisitos, enfim, que você precisa entender ali. Agora, pelo jeito, o renda fixa também. Também. Que é uma coisa que eu não quer dizer, talvez tenha imaginado, mas enfim, não sabia que tinha tantas minúcias assim, tantas peculiaridades. E tem algumas oportunidades também. Vou até citar, de uns 10 anos para cá, começou-se a falar, foi disponibilizado o Tesouro Direto. Talvez você já tenha escutado falar, né? E muitas pessoas falavam. E efetivamente foi algo bom que aconteceu, né? Porque permitiu ao pequeno investidor, aquele que tem um dinheiro pequeno para investir, sei lá, R$100 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês, investir de uma forma mais barata em relação ao que ele tinha acesso nos bancos. Com esse nível de recurso, normalmente ele aplicava num fundo do banco que tinha 2% de taxa de administração, 3% de taxa de administração. E a taxa de administração é algo que vai comer uma parte do saldo dele ao longo de todo o ano. Então o Tesouro Direto trouxe essa bela vantagem, né? Só que acontece... Ao mesmo tempo que outros investidores ou alguns mesmos investidores começaram a ter acesso a fazer investimentos através de corretoras, como a XP, no caso da WFlow, ele passou a ter acesso a ativos isentos de imposto de renda para pequeno valor. Então, o Tesouro Direto já era uma vantagem em relação ao que se tinha no banco,
Mas o Tesouro Direto, você paga imposto de renda sobre a rentabilidade. Você paga de 15% a 22,5% da rentabilidade em imposto. De 15% a 22,5% do que você ganha, além do que você aplicou, fica de imposto. Através de corretoras, e mais recentemente até nos bancos mesmo passou a ser possível, você consegue investir em LCAs e LCIs, que são ativos muito parecidos com os CDBs, só que são isentos de imposto de renda. São Tesouro Direto? Do Tesouro Direto? Não. É outra Tesouro coisa. Direto é você estar emprestando para o governo federal e sempre tem imposto. LCAs e LCIs são emitidos só por bancos. Também tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, mas são isentos de imposto. Imagina você passar até a oportunidade de investir, de aplicar no investimento em que você não tem 15 a 22,5 de mordida do leão. Por que tem esses produtos que são isentos de impostos? O governo usou isso para incentivar os mercados de agronegócio e imobiliário. Porque sempre que você aplica numa LCA no banco, letra de crédito do agronegócio. O banco tem que emprestar esses recursos para o agro. Para o agronegócio. E na LCI, letra de crédito imobiliário, tem que emprestar para financiamento imobiliário. Então, é uma forma do governo incentivar que hajam recursos para investir nesses mercados. Então, essa é a vantagem. Para clientes com valores maiores, tem os CRAs e os CRIs. O Guilherme pode comentar um pouco, que também é isento, são isentos de imposto de renda. CRAs, o que é? Não é que você chora em inglês. CRAs, você aplica e nunca mais vê seu dinheiro. Pelo contrário. Então me explica o que eu nunca ouvi falar disso. Quando a gente entra no mundo de empresas, né, para emprestar para empresas, as oportunidades são tão grandes quanto o mercado de ações. Tá? Você vai emprestar para as empresas de mercado que estão sendo negociadas ações. Mas esse empréstimo é através de banco? É através de uma corretora, você tem uma câmara de compensação que faz esse controle de quem detém o CRA. Né? O CRA é um certificado de recebível do agronegócio. Muito semelhante à LCA. Né? Você empresta para uma empresa que vai ter custos atrelados ao agronegócio. LCA é de banco e CRA de empresa não bancária. Tá. De empresas. Então, esses instrumentos também foi para incentivar as empresas, né, a captarem recursos junto aos investidores, pessoa física ou pessoa jurídica, diretamente. Então, você não tem um intermediário ali, que é um banco, você dá o dinheiro para o banco administra e que empresta para a empresa. Não, você empresta direto para a empresa. Eu nem sabia que podia isso no Brasil. Existia isso. E isso é maravilhoso, por quê? Porque você tende a ter uma rentabilidade maior, né? Você está emprestando diretamente para a empresa, só que isso vem junto com uma análise muito mais detalhada, que você precisa analisar o risco da empresa. Claro. Né? Porque não tem um fundo garantidor de crédito. Não tem. Se você ela coloca quebrar, na empresa e ela quebra, você vai entrar na massa falida. Exatamente. Então, é importante isso que ele está comentando. Então, isso é o mais importante. Assim, na WFlow, a gente faz um trabalho, tem um comitê de investimento que a gente analisa as empresas, né? E todo mundo dá o seu voto, né, dentro desse comitê para dizer se pode ou se não pode trabalhar com os nossos clientes. Desculpa, só um parênteses. Quantas pessoas tem nesse comitê? São 7 pessoas. 7 pessoas. Então, fora o que a gente já recebe dentro da própria corretora XP, que já tem um filtro muito bom. Tá. Então, a gente faz... vale a pena a gente oferecer para os nossos clientes esse risco que a gente está trabalhando? Então, tem centenas de ofertas durante o mês. Né? E a gente tem que selecionar as melhores para os nossos clientes. Tá? Então, a gente faz esse comitê exatamente para minimizar o risco de crédito, né? Que é o do não pagamento. E também inclui também a parte de liquidez, tá? Para oferecer, de fato, o melhor para os nossos investidores. Então, a gente faz tudo isso para, assim, olha o nível de complexidade, para dizer, olha, você está emprestando para uma empresa... Vou dar um exemplo aqui. Raizen, né, que é uma gigante do mercado agro, né? Dos postos Shell. Dos postos Shell. Dos postos Shell. Postos Shell, açúcar e álcool. Então, ela tem, dentro de um grau de risco nacional, é o que a gente chama de AAA. É o nível máximo, o melhor nível de risco de crédito. Então, na hora que a gente passa para o mercado internacional, ela tem um nível de risco superior ao do Brasil. É mesmo? Então, olha que interessante. Na hora que você vai emprestar para uma empresa. Cara, se a gente olhar ela em escala internacional... É mais garantido do que... Ela tem um risco melhor do que o próprio Brasil em escala internacional.
Então, assim, não é que você está tomando risco maior, não. Você está tomando um risco equivalente praticamente ao risco Brasil. Se você fosse emprestar em dólar para o Brasil e fosse emprestar em dólar para a Raizen. Então, os riscos acabam sendo menor da Raizen do que para o Brasil. Você falou CRA, essa é para o agro. E CRI também, você falou. CRI é o quê? CRI é Certificado de Recebível Imobiliário. É a mesma coisa, só que relacionado a ativos imobiliários. E ainda tem as debêntures, que são... É como se fosse um CDB emitido por empresas não financeiras. Ela precisa de dinheiro, quer tomar dinheiro emprestado, ela emite uma debênture. Mas essa tem o banco. Não, na verdade o banco só ajuda a empresa a fazer essa emissão do título. Entendeu? A distribuir isso. É como se você emprestasse diretamente para a empresa. Então você tem que fazer análise de crédito. Uma coisa é você emprestar para a Raizen, outra coisa é você emprestar para... Hoje a gente pode falar para as lojas americanas. Antes ninguém falava. Ou emprestar para a padaria da esquina, né? O risco é maior. Então, você tem vários ativos, né? O imobiliário, por exemplo, é para construção de imóveis, para financiar pagamentos de aluguel. Então, isso é o CRI, né? que as empresas utilizam. Você tem o CRI, o CRA, as debêntures, né? Tem debêntures incentivadas, que é para o mercado de infraestrutura, e agora a gente está vivendo um boom, né, de investimentos em infraestrutura. Então, a gente vai falar muito sobre debêntures, tá, nos próximos anos, porque isso foram contratos firmados há 2, 3 anos e agora estão sendo executados, né? Então, a gente vai ver muito saneamento, muito energia, muito rodovia, né? Essas são as debêntures que são as debêntures incentivadas para financiar a infraestrutura nacional. Essas debêntures incentivadas, assim como os CRAs e os CRIs, são isentos de impostos. Tá? Então, também foi para beneficiar e incentivar esses mercados. Né? Então, o leque de renda fixa é maravilhoso. Nossa, talvez até maior do que o renda variável, Marcos? Não é tão grande quanto. A partir de um certo tamanho de quantidade, é muito grande. Impressionante, não tinha a mínima ideia disso. Não, eu acho que um ponto importante de se comentar aqui, que não vale só para renda fixa, né? E que muitos investidores às vezes não conseguem captar por falta de assessoria, é que existe alguns poucos ativos que permitem o investidor não pagar imposto de renda. Imagina, nesse país que a gente paga muito imposto, a gente tem algumas poucas oportunidades para não pagar imposto, pagar menos imposto, a gente tem que tentar aproveitar. Então, na renda fixa tem as LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, debêntures incentivadas, que você não paga imposto sobre o rendimento. Na renda variável, que a gente conversou outro dia, se o investidor ele vende até R$20 mil em ações por mês, um valor máximo de R$20 mil, sobre o ganho dessas ações, ele não paga os 15% de imposto de renda. Se a pessoa faz declaração completa de imposto de renda e faz um aporte na previdência privada, até 12% da sua renda, vai ter um benefício fiscal no momento do aporte. Fundos imobiliários e fundos do agronegócio distribuem dividendos, como se fosse um aluguel mensal, isentos de imposto de renda. Ou seja, o investidor, principalmente à medida que ele vai tendo mais recursos para investir, ele estar bem informado ou buscar assessoria para ter essas informações, acaba trazendo esse benefício. Eu ia perguntar isso, quer dizer, porque é muita coisa que a gente desconhece, né? E que a gente não tem nem noção, como eu, que me julgo um cara relativamente esclarecido, não tinha a mínima noção disso. Então, quer dizer, tem que procurar mesmo. Você buscar informação, para quem tem tempo, tem interesse, você estudar, ler jornal... Maravilha. É um caminho, só que a maior parte das pessoas não tem esse tempo e muito menos o interesse. Então, nesse aspecto, você buscar uma assessoria, alguém que te ajude com relação a essas informações, aos investimentos, acaba sendo o melhor caminho. Se a gente tivesse, né, Porque eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? O poder da educação financeira. Porque a gente não tem, a gente devia... É uma coisa que eu sempre falo, o Fernando comentou isso também aquela vez. Se a gente tivesse educação financeira desde criancinha na escola, era uma coisa, né? Eu não sei se alguns países têm isso, acho que é uma coisa que o Brasil devia ter. Mas não temos. Então é uma coisa que eu tô vendo hoje em dia que essa assessoria financeira é indispensável, né? Para você ter principalmente para você ter uma tranquilidade do futuro. A educação já é muito importante, né? É a base da sociedade, né? A gente vê que os países que investiram em educação nos últimos 20 anos, como a Coreia do Sul, se transformaram. Verdade. Né? E a parte da educação financeira
também deveria entrar junto com a própria educação, né? Acho que faz parte da educação. Verdade. De uma educação como um todo, né? De cultura, etc. Então deveria fazer, né? Mas no Brasil não... Deveria fazer. Tem leis tramitando agora exatamente para incluir, eu não sei se foi aprovado recentemente ou não, nas escolas, né? Essa parte de educação financeira, que como o Fernando falou no podcast passado, né? O que é os juros, né? O que é a inflação? A gente cresce sem realmente saber o que é os juros e o que é a inflação. Verdade. A gente só vai descobrir isso quando realmente está... se depara com uma situação que a gente às vezes passa por cima ou realmente vai procurar um pouquinho para aprender. Verdade. Porque você comentou até anteriormente, né? Quando o Guilherme falou de juros altos, né? Quando se tem juros altos, para quem investe é maravilhoso, né? Quanto maior os juros, principalmente em relação à inflação, mais você está crescendo seu patrimônio, o poder de compra do seu patrimônio. Verdade. Agora, para o crescimento do país, para quem precisa se financiar, para quem quer abrir seu negócio, é péssimo. Verdade. Então, o ideal é que o país estivesse arrumado, se arrume do ponto de vista econômico e fiscal, para que a taxa de juros possa cair, porque vai ser bom para o crescimento do país e ainda vai continuar sendo bom para quem investe também, só que naturalmente as pessoas tendem a buscar algo menos conservador para ter mais rendimento de acordo com o seu perfil. Mas, do jeito que a gente está hoje, né, você consegue encontrar na renda fixa opções de investimento muito rentáveis. Excelentes. Excelentes. Acho que assim, viver nos Estados Unidos, um exemplo, de renda fixa, através dos rendimentos de renda fixa, você tem um rendimento de 4%, 5% ao ano, né? Enquanto aqui você tem um rendimento de 10%, 12% ao ano, né? Então, os juros é muito diferente, né? Então, lá, o incentivo vai a você investir em algo de maior risco, né? Em ações, em empresas, seu próprio negócio. Diferentemente aqui no Brasil, né? Que você tem um conforto muito grande em receber 10%, 12% ao ano em uma renda fixa e não necessariamente precisar ter rendimentos maiores em ações. Então, como o Marcos bem falou, são antagônicos, né? Os juros muito altos acaba desincentivando o investimento em empresas e na economia em geral. A pessoa prefere ficar confortável numa renda fixa do que ficar correndo um risco de uma empresa ir bem ou não, né? Interessante. Ô, Guilherme, eu queria saber de você, eu perguntei isso para você, uma dica de livro que a gente pergunta às vezes para os nossos entrevistados, uma dica de livro que te marcou positivamente, que você daria essa dica? É um livro que me marcou muito, me deixou muito inquieto quando eu li, é Os Segredos da Mente Milionária, né, de Hawk Ever. Realmente, assim, quando eu li, foi um dos livros que mais me deixou inquietos durante a leitura, né? E faz você pensar muito sobre o que você quer, o que você almeja no seu futuro, tá? Então, esse é uma dica para quem está realmente procurando aí algumas mudanças de vida e novos objetivos. Eu acho que vale a pena a leitura. Eu li esse livro faz muito tempo, mas eu lembro que eu fiz uma pesquisa aqui, ele dá 10 dicas. O autor é T. Harv Eker, né? Que é um canadense que fez fortuna nos Estados Unidos, e ele dá dicas de... E a primeira é: assuma o controle da sua vida. O que vocês podem dizer disso? Acho que para tudo, realmente, quanto mais no controle você estiver sabendo do que precisa ser feito, do que tem de acontecer ou do que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, tende a ser menos intranquilo seu caminhar para frente. Do ponto de vista financeiro, como eu já citei da outra vez, também é essencial, né? Saber quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você está economizando e o que você precisa fazer para poder se aposentar, parar de trabalhar com uma certa idade. E se você não conseguir fazer isso sozinho, chame um assessor financeiro. É isso? Se você não conseguir se organizar ou assumir esse controle do ponto de vista financeiro sozinho, muitos não conseguem. Você ter uma assessoria, uma ajuda nesse sentido, sem dúvida nenhuma ajuda, né? Bem posicionado, né? Eu tenho em mente muito essa parte de assuma o controle da sua vida, saiba onde você está e aonde você quer chegar. Legal, né? Isso, hein? Agora eu consigo saber onde é que eu tô.
E aí o segundo passo seria, que isso é muito importante que você falou, tipo uma assessoria financeira, aprenda. Né? Você poderia falar, eu sei onde é que eu tô e onde eu quero chegar, mas eu não tenho conhecimento. Né? No caso de finanças, você pode contratar alguém. Né? No caso de um profissional de carreira, o que é que eu preciso aprender para poder alcançar um novo cargo. Né? No caso de finanças, você pode estudar, mas realmente, como a gente viu, a quantidade de informações é muito grande e o mercado muda constantemente. Que loucura. Então, você pode contratar, ter um assessor financeiro, né? Para te ajudar os investimentos. E aí, saber onde para você chegar no seu objetivo financeiro, né? Lá na frente, que é que você se planejou, né? O seu objetivo, você faz todo esse caminho. E aí você tende a ser uma pessoa que realmente vai conquistar os seus... o que realmente objetivos. você almeja. Né? Então, Guilherme, a gente está caminhando para o final e eu queria aproveitar isso que você está falando. O Marcos, naquela vez, eu pedi isso e eu queria que desse um conselho sobre as pessoas que ainda têm dúvidas sobre essas possibilidades da vida, e seja no lado financeiro, especialmente no lado financeiro, né? Então, olha para essa câmera aqui e, por favor. Bom, eu acabei me antecipando, né? Um pouco as palavras, exatamente sobre menção nesse livro, né? Eu acho que o fundamental é você saber onde é que você está, né? Onde é que você está e aonde é que você quer chegar. O caminho, você vai traçar um plano, né? Esse plano, com certeza, ao longo da vida, ele vai ser alterado, né? Nunca é uma linha reta, né? A gente traça uma linha reta e chega e se depara com diversos conflitos e dificuldades que a gente tem que mudar o nosso plano, né, de carreira. E também nos investimentos, né? As taxas de juros mudam, os negócios mudam, o que era bom deixa de ser bom, o que era ruim passa a ser bom, tá? Então, isso é natural na nossa vida financeira. E também na carreira, né? E aí, quando você realmente chegar lá, muitas vezes você acha que chegou, né? Às vezes trabalha um pouquinho mais para ficar realmente, para bater o martelo e dizer, bom, cheguei e alcancei. Maravilha, muito bom. Marcos já esteve aqui uma outra vez, está voltando essa segunda vez. Guilherme Viveiros, muito obrigado. Olha, trouxe um pouco de luz aí na minha ignorância, que eu percebo que era profundíssima, agora está só profunda. Mas adorei realmente, é um assunto que a gente sente vontade de cada vez entender um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. Eu sou Karim Feres, esse é o Tudo é Possível podcast Finanças, em parceria com a WFlow, ouvindo esses ensinamentos maravilhosos, para mim, que eram coisas de grego aí, que eu não estou conseguindo entender um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, desse episódio, vejam outros aí, tem outros muito interessantes. Então, obrigado, Marcos Matos, Guilherme. Obrigado a você. Eu sou Karim Feres, nosso parceiro Fábio Wood. O Tudo é Possível Podcast, a nossa plataforma principal é o YouTube, mas também estamos nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e outras. Nas redes sociais também estamos no Instagram, Facebook. E é isso aí, pessoal. Bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Obrigado, Prazer Marcos. novamente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até.